graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Num artigo longo da revista Forbes, essa revista americana de negócios e economia, bem conhecida, um empresário chamado Marcos Giuliano fala sobre como exercitar a paciência ao começar um negócio. Um título que vem de encontro ao tema do nosso recolhimento desse mês, os frutos da paciência. O Marcos Giuliano, ele é do ramo dos restaurantes, você vê que tem vários, e ainda por cima dá consultoria para outros muitos. É o segundo artigo que sai publicado na Forbes, seu. Você vê que ele percorre o mundo também fazendo palestras, você vê que é um bom palestrista. E vai expandindo as suas consultorias também para alguns setores, pelo menos da agricultura, e a produção de vinhos, vinícolas, que o chamam. E nesse artigo, então, ele começa dizendo: a maioria dos novos empresários quer dar início ao negócio o mais rápido possível. E uma vez que as portas estão abertas, esperam ganhar dinheiro logo de cara. Ao longo dos anos, aprendi a ser paciente. E essa é a lição que eu quero compartilhar com você. Trabalho com muitos donos de empresas, principalmente de restaurantes, e costumo lhes ensinar um pouco sobre como ter paciência. E cito exemplos, vai dando vários exemplos, como dizia no início, um artigo longo, mas cita como exemplo, logo de entrada, a experiência da visita a uma vinícola lá na Espanha, que ele coloca como modelo assim de empresa que teve paciência. Diz: o processo, desde o momento em que plantaram um vinhedo pela primeira vez, até o momento em que o vinho já estava engarrafado, demorou 20 anos. Essa adega plantou as vinhas, cultivou as raízes, respeitou o solo e trabalhou em harmonia com a natureza. Levou quase 10 anos para colher uvas dignas de vinho. Isso foi apenas metade do processo. Então, eles começaram o processo de esmagação das uvas, fermentação, envelhecimento e engarrafamento. Todo esse processo levou mais uma década. Não necessariamente as empresas demoram tudo isso para se consolidar, mas, no geral, a indústria costuma demandar certa dose de paciência. Pode não ser de 20 anos, pode ser de 15. Mas imagine sua empresa aberta por 10 anos antes de gerar lucros favoráveis. Como quem diz, conta com uma longa espera, com uma paciente espera, até que efetivamente você possa colher depois os frutos com dividendos daquilo que foi resultado, que será resultado do seu investimento. Em geral, na agricultura, a paciência se apresenta como condição sine qua non. A natureza, de fato, tem seus ritmos, tem seus tempos. É diferente, logicamente, fazer uma horta em casa, plantar uns alfaces, uma cebolinha, tomates. Tudo isso a gente vê com relativa felicidade florescer e a gente já está comendo do fruto da horta. Mas outras situações, tipo um vinhedo, mais para produzir uvas, com condições de produzir vinho, logicamente é um empreendimento e tanto. Isso sem falar no que é paradigmático também como analogia assim, para a paciência, naquilo que se supõe plantar e ver crescer um bambu japonês. O bambu japonês demora de 5 a 7 anos para brotar do chão. É impressionante. Nesses 5 ou 7 anos, ele vai desenvolvendo um emaranhado de raízes, assim, uma trama,
para depois manter sólido o bambu, que vai crescer bastante, chegar até uns 30 metros, 28 metros. Mas durante 5 anos, o agricultor fica regando lá, tem que lembrar praticamente onde colocou a semente, tem que deixar demarcado. Vai regando, mas sem ver acontecer absolutamente nada. E de repente, quando brota, passado esses 5 a 7 anos, a verdade é que vai crescendo quase que 1 metro por dia. Em um mês, cresce, sei lá, 20 e poucos metros, até chegar a uns 28, 30. Mas aqui abordamos a paciência só em um aspecto, né? É esperar que a coisa floresça e frutifique. Veremos que outros aspectos, todos eles, né, têm alguma relação com o tempo. Como diz um filósofo, Dietrich von Hildebrand, um alemão, ele, toda cultivo da paciência, guarda de alguma forma uma relação com o tempo. Mas há outros aspectos, os aspectos relacionados com as pessoas, com os seus defeitos, ainda mais tendo em conta que as pessoas melhoram, mas propriamente não é que mudam, vão crescendo, mas os seus defeitos vão acompanhando, os nossos defeitos vão nos acompanhando. E que se a gente se descuida e não cultiva a paciência, isso gera em nós explosões, estridências, ou pode gerar nelas mesmas explosões, estridências, porque se vêm assim colocados contra a parede, então fica um choque de impaciências. Ou pelo contrário, dependendo do temperamento, as pessoas podem cultivar um silêncio, mas um silêncio cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, que aquilo também não vai ser bom. E geralmente é muito ruim, principalmente se dá no âmbito do relacionamento matrimonial, de um casal. Talvez até melhor que haja uma explosão, haja um desabafar, do que ficar acumulando ressentimentos, quase que entrando ladeira abaixo, que depois já não consegue subir. E acaba isso numa separação, no que for. Há outros muitos aspectos, né, relacionados com precipitações, que envolvem impaciências, né, irreflexões, daquela pessoa que acaba esquecendo o documento em casa porque saiu correndo, acabam deixando de fazer um telefonema, simplesmente porque na pressa lhe escapou, saiu do foco, ou, vai saber, né, atravessa o sinal vermelho e provoca um acidente, no mínimo ganha uma multa. E tantas outras impaciências, né, às vezes na juventude, no namoro, que eles não conseguem esperar, não têm a paciência, né, para conduzir o namoro de modo sem um envolvimento com tanta intimidade. De repente aparece uma gravidez completamente indesejada, ou a impaciência, né, para cultivar um pouco mais a amizade antes de acontecer aquele envolvimento, e de repente você vê uma pessoa brincando com o sentimento da outra, simplesmente por não respeitar. Bom, e tantas manifestações, né, de impaciência relacionadas com espera, relacionadas com o tempo, que vão para além dos exemplos assim da agricultura, né? Essa impaciência que está na história das ansiedades, às vezes até do próprio tédio. A pessoa, por um lado, fica tão ansiosa na espera de um telefonema importante, né, que ela não é capaz de fazer mais nada, não consegue concentrar a atenção no trabalho que ela tem que fazer, ou então não consegue dormir, não consegue conciliar o sono, ou pelo contrário, fica tão entediada, né, que o tempo de fato não passa. Sabe, esses dias em que horas dizem nada, você nem tira o pijama, preferia estar na cama, né? Essa música antiga de uma banda aqui de São Paulo, se intitula assim, O Tédio. Também uma manifestação de impaciência. Até desembocar no desânimo, que leva uma pessoa a abandonar aquilo que é mais custoso, aprender um instrumento, um idioma. É uma fisioterapia, né, para lidar com essas dores lombares, em que já não há nada a fazer a não ser desenvolver a musculatura que a gente exercita pouco, então é preciso fazer uma fisioterapia, e a pessoa não tem paciência para isso, e acaba tendo que ficar aguentando dor, não tem paciência para desenvolver a musculatura, então vai ter que ter paciência para suportar a dor.
E o acompanhamento de uma pessoa no seu desenvolvimento, o acompanhamento dos filhos, no processo do seu crescimento. E assim, pois, tantas realidades que compõem a nossa vida. De fato, como é importante essa capacidade, essa força interior, que dita em latim, a gente pode expressar assim, essa virtude. A palavra virtude significa força. Palavra latina, vir, forte, virtude, uma força. Como é importante essa capacidade. Não é à toa que se costuma dizer que a paciência significa a arte de sofrer. Ou, se quisermos, a arte de padecer. A palavra paciência vem no verbo latino, pati, que significa isso, padecer. A arte de padecer bem, como virtude, como força. A arte de padecer dignamente. Não só do ponto de vista externo, estético, porque não dá espetáculo, né, e não faz escândalo, não, mas também interior, né? É aquele domínio do ânimo, o domínio da paz, que gera serenidade. Jesus no Evangelho faz uma exortação nesse sentido. Está lá no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, versículo 19, essas palavras do Senhor que eu vou citar agora. Cito em latim para depois traduzir. Diz assim, Jesus: "Impatientia vestra possidebitis animas vestras." Através da vossa paciência possuireis as vossas almas. Que grande subsídio para manter o ânimo e a paciência, para conter a ansiedade, para favorecer a lucidez do raciocínio, para acertar mais nas decisões, para suportar as contrariedades, a dor, principalmente quando elas se prolongam. Que necessidade nós temos? São José Maria Escrivá, juntamente, lógico, com todos os santos, mas poderiam dizer, dizia São José Maria Escrivá: aprendi a ser paciente, o que não é pouca ciência. Aprendi com a vida, aprendi com a minha experiência pessoal, aprendi também com a experiência alheia. Todos os santos aprenderam, senão não teriam chegado a sê-lo. Como aprenderam? Aprenderam à base de meditar e procurar imitar a vida e as palavras de Jesus Cristo. À base de encarnar essas palavras do Senhor. E sentindo-se estimulados a vê-las encarnadas na sua própria vida. Impatientia vestra possidebitis animas vestras. Pela vossa paciência possuireis as vossas almas. As palavras do Senhor, dizia, de modo muito especial, aquelas que se referem ao padecimento, à cruz. Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser atingir essa estatura e essa plenitude de vida para a qual está destinado, quem quiser dar todos os passos no cumprimento da sua missão até alcançar essa realização plena, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ou seja, aprenda a padecer. Persevera, domina o próprio ânimo e daí sim vai atingir esta tal plenitude a que se sente destinado. Em outros termos, são pessoas que aprenderam a encarar a demora, a contrariedade, a dificuldade de toda espécie com generosidade, com um generoso abandono à vontade de Deus, que é o mesmo que dizer com fé, com esperança e com amor. Essas três virtudes, chamadas virtudes teologais, que regulam nosso relacionamento com Deus, são aquelas que ao mesmo tempo servem de forte apoio para o cultivo da paciência. Vamos explorá-las. Em primeiro lugar, a fé. As nossas impaciências têm como ponto de arranque o fato de que a nossa mente mal consegue alcançar, captar as coisas mais imediatas. E por não conseguir encontrar explicação para os acontecimentos que parecem inaceitáveis, então se vê lá como que reagindo desse modo, não conseguindo tolerar. Às vezes, isso se dá conosco próprios, não conseguimos tolerar-nos.
Nossos próprios defeitos nos impacientam. Quantas vezes a gente diz, ou ouve dizer, pois eu estou de tal forma que nem eu mesmo me aguento. Mas outras muitas vezes, talvez a maioria delas, é para lidar com os defeitos dos outros. Mas para além dessas situações, né, de defeitos propriamente, há outras, né, que como a gente não consegue encontrar uma explicação, por exemplo, para a debilidade de saúde de uma pessoa que estava bem até ontem, agora apareceu aqui com esse câncer ou com essa depressão. Bom, e nesses dias passados, nesses meses passados, né, quantas situações, quantos desafios que de fato vão exigir de nós muita fé para não sucumbir diante do Covid. Por um lado, se uma pessoa ficou contagiada e passou pela aflição de não saber direito como é que ia sair dessa, mas também outras pessoas que andei acompanhando e atendendo que tiveram parentes seus, pessoas queridas suas contagiadas, que graças a Deus foram adiante, ficaram curadas, mas outras não, perderam parentes em situações dramáticas, sem conseguir acompanhá-las no hospital e ao mesmo tempo sem conseguir dar o enterro, sem nem conseguir chorar direito a perda, num enterro digno, aquele enterro de 1 hora, às pressas. E outras tantas pessoas tendo que padecer as consequências por causa do desemprego e por causa de um corte de salário, padecendo sem uma perspectiva razoável assim, de futuro. E a impaciência, então, nos pega do jeito, não há uma fé aqui que nos sustente. A fé em Deus que nos sustente, como é difícil. Porque nós não conseguimos encontrar explicações para esses acontecimentos. Dificilmente conseguimos aceitá-los assim, sem mais. E a verdade é que São Pedro nos fala nesses termos, de permanecer fortes na fé. Ele, na sua epístola, numa das suas epístolas, né, tem 2 aqui no Novo Testamento, vai deixar registrada essa exortação, falando até em termos de que o desânimo que pode produzir assim essas dificuldades, talvez seja das piores tentações, se não for a pior tentação, que o demônio pode induzir em nós. Ele diz assim, vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Ancorados em Deus, com a vossa fé colocada em Deus. Fortes. Né? Nesse sentido, a paciência, nós sabemos, está muito vinculada à fortaleza. Permaneceis pacientes na fé, fortes na fé. E continua, vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Nenhum de nós aqui está sozinho. O Deus de toda graça que vos chamou em Cristo, a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Assim conclui praticamente essa primeira carta sua. Permaneceis forte na fé. E ele diz isso do alto da sua experiência também, de que ele foi desafiado a ter essa fé em Cristo. Não só porque foi o primeiro Papa, mas também porque se viu muitas vezes contrariado pelas atitudes do Senhor. E Cristo foi conduzindo por essa trilha, né, para considerar que a cruz faz parte, e até aquelas coisas mais mínimas que para ele eram aversivas, Cristo impôs a que ele aceitasse. Por exemplo, na última ceia, antes de começar a ceia, havia uma cerimônia que era extremamente necessária de lavar os pés, porque todos eles passavam andando o dia inteiro naquelas estradas empoeiradas, com suor, essa mistura de suor com poeira super desagradável, e não sentavam em mesas a ponto de os pés ficarem embaixo da mesa ali escondidos, sentavam em almofadas, então os pés aqui do lado eram desagradáveis para a própria pessoa e para as pessoas ao lado. E o comum é que um servente, então, antes da refeição, passasse lavando os pés
cada um dos convivas lá. E Jesus, quando viu o servente entrando, a gente pode pensar assim, disse, deixa comigo. Pegou a bacia, pegou a jarra com água, pegou a toalha e foi começar a lavar os pés dos apóstolos por Pedro. E Pedro, todo constrangido, disse, não, jamais me lavarás os pés. Imagina, não tem sentido, você é o mestre. E Jesus lhe diz essas palavras, Pedro, o que eu faço, você não entende agora, mas você vai entender mais tarde. E só essas palavras, se a gente conseguisse deixá-las gravadas no nosso interior, né? Diante de cada contrariedade, o que Deus faz, o que Ele permite, a gente não entende agora. Ele diz, você não entende agora, mas você vai entender mais tarde, confie em mim. E não desanime, persevera, fica firme aí na tua luta. Vai buscando soluções, mas você fica firme, deposita a tua confiança, vive com fé em mim. Há um autor espiritual chamado Francisco Fernandes Carvajal, muitos de vocês conhecem, ele tem uma coleção de textos para meditação que se intitula Falar com Deus, são 7 volumes. Eu copiei umas palavras do volume 5, é a meditação número 60 desse volume. Ele diz assim, apoiando-se nessa passagem que eu acabei de citar, Jesus falando para São Pedro, o que eu faço tu não entendes agora. Passa-se conosco o mesmo que com Pedro. Às vezes não compreendemos os acontecimentos que o Senhor permite. A dor, a doença, a ruína econômica, a perda do emprego, a morte de um ser querido, quando estava no começo da vida. Ele tem uns planos mais altos que abarcam esta vida e a felicidade eterna. A nossa mente mal alcança as coisas mais imediatas. Uma felicidade a curto prazo. Como não havemos de confiar no Senhor, na sua providência amorosa? Só confiaremos nele quando os acontecimentos nos parecerem humanamente aceitáveis? Estamos nas suas mãos e em nenhum outro lugar poderíamos estar melhor. Um dia, no fim da nossa vida, o Senhor explicar-nos-á em pormenor o porquê de tantas coisas que agora não entendemos. E veremos a sua mão providente em tudo, até nas coisas mais insignificantes. Se diante de cada fracasso, diante dos acontecimentos que não sabemos discernir, ante a injustiça que nos revolta, ouvirmos a voz consoladora de Jesus que nos diz, o que eu faço tu não entendes agora, mas entendê-lo-ás mais tarde, então não haverá lugar para o ressentimento, ou para a tristeza, ou para o desânimo. É o modo de agir de Deus. Ele não nos dá todos os dados. Também não quer que nos desgastemos tentando entender, montar o quebra-cabeça até a última peça. Espera que nós nos acostumemos a funcionar assim, a perseverar no bem. O Padre Pio, esse santo tão próximo assim, tão contemporâneo, foi canonizado agora em 2002, lá pelo Papa João Paulo II. Ele contava que quando ele era moleque, ele muitas vezes via a mãe bordando num bastidor, uma estrutura assim metálica que fixava o tecido e deixava ele retinho para poder a agulha entrar e sair, né? E ela ter uma noção do que estava fazendo. Ele, como era pequeno, olhava a mãe bordando e via lá por baixo, né, o avesso do bordado, que eram uns fios meio desencontrados, umas cores desencontradas, uns fios soltos, né, uns nozinhos, né, fios partidos. E dizia, nossa mãe, o que você está fazendo? E a mãe dizia, filho, vai brincar, vai. Ele ia brincar. E dali a pouco passava um tempo, 1 hora, 2 horas, 3, não sei. E a mãe chamava, filho, corre aqui, vem ver, vem cá. Ele ia correndo, ela o colocava sentado no colo e mostrava o bordado por cima. E naquele bordado, então, ele via uma coisa assim super harmônica, né, umas cores super combinando. Pode imaginar aqui uma relva, com uma casa, com uma árvore, um céu azul, uma gaivota, o sol, uma vaquinha, não sei. E ele ficava lá extasiado e a mãe dizia, pois é, filho, aquilo que você não via por baixo, a mamãe estava vendo aqui por cima, porque tinha um plano, tinha um desenho, eu estava seguindo esse desenho, eu estava preenchendo esse desenho que já estava feito. Eu só ia escolhendo as cores para montá-lo. E olha só que bonito ficou. Ele dizia, isso me ajudou muito ao longo da vida, porque depois, passados os anos, eu muitas vezes me surpreendi olhando para o céu e dizendo, mas meu Deus, o que você está fazendo?
É como se Deus me dissesse, ô Pio, vai brincar. Toca a vida. Continua funcionando. Eu sei que vai chegar um dia que Deus vai falar, Pio, corre aqui, vem ver. Daí eu vou morrer, né? E ele vai me sentar no colo e vai me mostrar, olha, Pio, aquilo que você não via lá de baixo, é que aqui em cima eu estava seguindo um plano. Em teologia isso chama-se providência de Deus, a providência ordinária de Deus. Eu estava seguindo um plano. Então, esse plano compunha luzes, compunha sombras, né? Isso supunha também dar uma alfinetada aqui e outra ali, né? Para fazer a agulha entrar e sair, mas olha só que maravilha, que é a tua vida. Confiar em Deus. Padecer as nossas dificuldades confiando em Deus. Tenho a tentação de abrir para citar, para ler o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, mas não vou fazê-lo, vou deixar por tua conta. Mas vale a pena. Ele apresenta uma nuvem de personagens do Antigo Testamento que foram confiando em Deus, superando cada uma das suas vicissitudes, das suas dificuldades, né? E crescendo nessa força interior para lidar com ânimo, com inteireza, com dignidade, diante de cada desafio. Falávamos da fé, da esperança e da caridade e do amor como pontos de apoio para o cultivo da paciência. Então, em segundo lugar, a esperança. Começo agora sim citando um trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos, é o capítulo 5, versículos 1 a 5, em que São Paulo, na verdade, ele apresenta as três virtudes, fé, esperança e caridade, relacionando-a com a paciência, mas ele deixa mais em evidência a virtude da esperança. Diz assim: justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Pela fé, temos a paz com Deus, por Ele temos acesso à graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. E não só isso, o que houve mais surpreendente, mas nos gloriamos até das tribulações, das cruzes, das dificuldades, das contrariedades. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade. A pessoa ela não abandona, ela persevera, ela é fiel. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não defrauda, porque o amor de Deus, aqui entra a caridade, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos, a gente não se assusta com o que custa. Porque as tribulações produzem a paciência, e a paciência prova a fidelidade comprovada produz a esperança não engana, não defrauda. Diante daquilo que parece que nos supera, a educação de um filho, é dar novo rumo à profissão, agora nessa circunstância que a gente se encontra, recomeçar talvez num novo setor da mesma empresa que a gente está, mas que é mais desafiador, num cargo de liderança ou num cargo paralelo, mas que para a gente é uma equipe nova, uma equipe que acabou de ser contratada, ainda por cima ter que gerenciar a distância, que a gente nem chegou a conviver. A hora de lidar com uma nova fase da vida, uma doença que chegou para se instalar, uma artrose, vai saber. Ou as limitações da idade, ou o momento econômico do país, ou o que a gente está passando. Hora de lidar com uma coisa que deixa a gente desconcertado do ponto de vista da promoção da justiça também, né, do encaminhamento, do funcionamento, né, dos nossos poderes legislativo, judiciário, né, executivo. E dentre essas coisas que parece que depois isso me supera. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer tudo o que eu posso e Deus só vai fazer aquilo que eu não posso. E diante dessas coisas todas que vão acontecer na minha volta, que eu vejo que não consigo ir além, se eu conseguir, logicamente, devo me mobilizar, devo trabalhar, devo promover, devo fazer tudo o que eu posso. Mas depois, não perder de vista aquilo que dizia São Bento. Deus deixa fazer, mas não permite que o ímpio prevaleça. Eu vou esperar em Deus. Fé em Deus, uma fé que gera esperança.
Qual a diferença entre fé e esperança? A fé diz respeito àquilo que já é. Creio em Deus Pai que é todo-poderoso, Ele é o Criador, Ele está presente aqui no sacrário. A gente começou a nossa meditação dizendo, creio que estás aqui. Tudo aquilo que já é. E a esperança? A esperança é aquilo que é de futuro, vai ser. Eu espero que Ele vai colocar todo esse poder para me ajudar a superar essas dificuldades. Eu espero que Ele vai ficar caminhando ao meu lado e, de fato, então não vou estar sozinho para lidar com isso. E, portanto, então, vou fazer o que eu posso, vou organizar, vou fazer uma coisa atrás da outra, sem afobação. E essa esperança vai se traduzir em que não vou ficar me queixando, não vou ficar me fazendo de vítima como se fosse fazer tudo sozinho. Não vou parar diante da dificuldade, da consciência dos meus próprios erros, dos meus próprios pecados. Nem aí eu devo me sentir autorizado a ficar desanimado. Se Deus deixou para mim o sacramento da confissão, prevendo que eu necessitaria dele, eu vou esperar em Deus e, portanto, eu vou procurar um sacerdote. O Padre Carlos queria me confessar, mandar uma mensagem, fazer chegar de alguma forma esse teu desejo, e a gente vamos se organizar, vamos atender a tua confissão, vamos recomeçar. Vai brincar de novo. Vou buscar um conselho com uma pessoa que é mais autorizada nisso, talvez de vida familiar, porque já deve ter passado por situações parecidas, né, com um amigo, aquele que foi meu padrinho de casamento, eventualmente, ou meus pais. Ou buscar um conselho profissional com aquele amigo que é meu par, eu vou abrir com ele, com toda a confiança, para ver que encaminhamento ele daria para essa situação. Mas não vou entregar os pontos. E o ter esperança exige de nós um esforço, hein? Logicamente é um dom de Deus, mas exige que nós queiramos esperar. É uma exortação da Sagrada Escritura, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. São José Maria Escrivá fazia referência a uma passagem do Evangelho, da vida de Jesus, em que ele ressuscita um grande amigo seu que tinha morrido. Eram 3 irmãos, Lázaro tinha morrido, e as 2 irmãs, Marta e Maria, que até tinham avisado Cristo que Lázaro estava muito doente, mas Cristo acabou chegando depois que ele já tinha morrido, 4 dias depois, e encontra aquela situação muito dolorosa. E dispõe a ressuscitá-lo. E então os corpos eram enterrados de modo diferente de hoje em dia, né, que não eram colocados assim debaixo da terra, simplesmente se colocavam numa reentrância de uma rocha, uma espécie de gruta, e se rolava uma grande pedra à entrada, e Jesus falou lá, rolem a pedra, deixa aberta. E a irmã até falou, Senhor, que ele já está cheirando mal, já são 4 dias, já está em putrefação. E Jesus diz, não, creia e espere, né? E grita lá de fora, Lázaro, vem para fora. E narra o Evangelho que o Lázaro vem, deve ter vindo aos pulinhos, porque os mortos eles eram amortalhados, né, envolvidos em faixas, né, em panos, em tecidos, deve ter ficado lá, deve ter saído com dificuldade. A cena em si mesma, se não fosse ali tão dolorosa, deve ser até um pouquinho cômica, se a gente visse. E ainda mais que devia estar cheirando mal mesmo. É toda uma circunstância insólita. Mas São José Maria Escrivá, apoiando-se nessa passagem, deixou registrado aqui nesse livro seu, se intitula Forja, que no ponto 211 diz assim, Lázaro ressuscitou porque ouviu a voz de Deus e imediatamente quis sair daquele estado. Se não tivesse querido mexer-se, teria morrido de novo, ficaria lá asfixiado. Propósito sincero, ter sempre fé em Deus, ter sempre esperança em Deus, amar sempre a Deus, que nunca nos abandona, ainda que sejamos podres como Lázaro. Propósito sincero, ter fé em Deus, ter esperança em Deus, amar sempre a Deus, que nunca nos abandona, ainda que sejamos podres como Lázaro. E Santa Teresa como que arremata essas considerações sobre a esperança, dizendo, espera minha alma, espera, tu não sabes o dia nem a hora, mas permanece vigilante, sem te descuidares. Tudo passa num instante, embora a tua impaciência torne duvidoso o que é certo e longo o tempo bem curto. Espera, minha alma, espera.
E tantas vezes acontece isso, né? Às vezes acreditamos que a vida nos diz não, quando na verdade Ele está nos dizendo, espera, tem esperança. Por fim, a virtude da caridade, que uma vez desenvolvida em nós também, está na história da nossa paciência, do nosso amor paciente. Vou citar aqui outras palavras de São Paulo, agora escritas aos Coríntios, que é bastante conhecida, até está musicada, foi musicada, né, pelo Legião Urbana, acho que já não era Legião, era só o vocalista, né, me escapou o nome dele agora, mas que São Paulo, escrevendo aos Coríntios, dirá, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, isso de nada me serviria. É o Renato Russo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Não temos tempo, né, para cantar a música inteira, mas é uma música linda, gosto bastante, muito tocante. E ele vai numa progressão, São Paulo, né, e num momento determinado diz assim, a caridade, vai começar a descrever o que é essa tal caridade que se eu não tiver eu não sou nada. E começa por aí, a caridade é paciente. A caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Numa edição da Bíblia que eu vi uma vez, achei muito sugestivo, porque dizia, a caridade é paciente, 2 pontos, como se tudo que viesse depois fosse uma espécie de explicitação do que é essa paciência. Diz, a caridade é paciente, é bondosa, não é invejosa, não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade é paciente e faz 14 desdobramentos, né, dessa paciência, fruto do amor. E aquilo que se opõe ao amor, né, que é chamado de egoísmo, é o que está por trás das nossas impaciências. O egoísmo em forma de orgulho ferido, talvez porque eu não entendi algo, eu fico impaciente, fico de mau humor, ou porque não fui o primeiro. É o meu egoísmo em forma de comodismo, porque eu não disponho de todos os meios para superar essa situação. Eu queria ter um helicóptero aqui agora para não ter que ficar nesse trânsito e poder sair por cima, não posso. Me concedo o direito, então, de ficar ali impaciente, irritado. É egoísmo em forma de hedonismo, ou seja, a busca do prazer pelo prazer, que me leva, então, a meter os pés pelas mãos, né, beber demais, comer demais, abusar, né, do sexo de modo descabido, né, abusar e usar, né, as pessoas. O egoísmo em forma de inveja, e que quer levar vantagem em tudo, e em função disso, então, fica incomodada, fica impaciente diante do bem do próximo. A paciência, a caridade, alguém já disse, é o termômetro do amor. Quase que eu podia dizer, é o hálito do amor, um hálito doce. Alguém também dizia, né, a paciência ela é amarga, mas o seu fruto é doce. E um amor, né, que me leva então a sair de mim mesmo, a vencer o cansaço, a vencer as irritações, com as demoras, né, com as chateações. Um amor manifestado a Deus, que diante dos defeitos alheios me faz rezar por eles. Exercício de amor, né, eu me relaciono com Deus, então, diante das coisas que me contrariam,
Eventualmente até com mais fé ainda, mas também com muita caridade, ofereço a Deus aquelas dificuldades por amor. E Senhor, eu te ofereço esse desgosto que eu estou tendo aqui. E te amo, porque eu te amo não vou explodir, porque eu te amo não vou reclamar. Por amor a você, eu vou me segurar. Eu vou em frente, porque você tem essa expectativa a meu respeito. Como é que eu vou te desapontar? Um amor aos outros, que me leva então a escutá-los pacientemente, a não sobrecarregá-los com os meus problemas, não ficar o tempo inteiro queixumento, só despejando. A pessoa, depois de conversar conosco, vai embora carregada, pesada. Não temos esse direito. Por amor a elas não vou fazer isso. Por amor a elas não vou ficar cobrando antipaticamente, não vou ficar implicando, não vou ficar buzinando. O amor aos outros me move a ser mais paciente. E o amor a mim mesmo. Porque eu passo mal, né, cada vez que eu fico impaciente. Passo mal até de saúde, ou pelo menos um fundo de vergonha, depois daquele mico. Como é que eu fui reagir assim? Que vergonha. Como é que eu vou encarar de novo esse povo, esse público? Em caminho, São José Maria Escrivá diz assim: por que te zangas? Se zangando-te ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo mal bocado e por fim tens de acalmar-te. Que contrassenso. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos faça ser dessas pessoas então pacientes, né, que vivem todas as dificuldades com muita com elegância, com muita dignidade. E ao mesmo tempo, porque juntamente com a paciência, e vão cultivando a fé, vão cultivando a esperança e vão cultivando a caridade. Vão, como a gente dizia antes, tendo esse generoso abandono à vontade de Deus, que é um exercício de fé, de esperança e de amor. Vamos fazer o exame de consciência antes de terminar. Exame, ato de presença de Deus. Impaciência vestra, possidebit animas vestras. Pela vossa paciência possuireis as vossas almas, diz Jesus. Sou uma pessoa paciente, que sabe lidar com as demoras, as contrariedades e dores com dignidade, mantendo uma compostura externa, reflexo do domínio, paz e serenidade da minha alma. Percebo que se fosse mais paciente, consequentemente seria menos ansioso, aumentaria minha lucidez ao raciocinar em momentos de crise e tomaria decisões mais acertadas. Já me dispus alguma vez a contemplar a vida e as palavras de Jesus Cristo sobre este enfoque para aprender dele a ser paciente no modo de me relacionar com as dificuldades, com os efeitos dos outros, com as demoras, até mesmo do próprio Deus, para atender aquilo que lhe peço? A paciência supõe encarar as dificuldades de toda espécie com generosidade, com o generoso abandono à vontade de Deus, ou seja, com fé, esperança e amor a Ele. Faço contínuos atos de fé na sua providência, deixando que me diga o que eu faço não entendes agora, mas entendê-lo-ás mais tarde. De modo que não entrego os pontos e persevero na luta por superar todos os obstáculos que se me apresentem. Posso dizer que sou uma pessoa esperançosa? Essa esperança me move a não me queixar inutilmente, sentindo-me vítima, como se eu tivesse que fazer tudo sozinho, inclusive diante das minhas faltas e pecados. Procuro reagir e procurar me confessar, cheio de esperança. Peço a Nossa Senhora para que, além da fé e da esperança, me conduza a cultivar a paciência através da caridade, dispondo-me a suportar e superar todos os obstáculos com o estímulo de fazê-lo por amor a Deus, amor aos outros e amor a mim mesmo. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.
Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.